Nacional pela Informação sobre Medicamentos, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Olá, vamos iniciar mais um episódio do Medicamento, um podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Rafaela Gomes, sou farmacêutica aqui da Faculdade de Farmácia e hoje nós vamos conversar sobre as substâncias utilizadas para a indução do sono. Para isso, temos o prazer de conversar com a professora doutora Sabrina Calil-Elite. Olá, tudo bem a todos? É muito bom poder contribuir aqui com o podcast do CEATRIM. Estou disponível para a gente conversar um pouquinho sobre as substâncias que são utilizadas, para os distúrbios do sono. Obrigada pelo convite, Rafael. Agradeço pela sua disponibilidade. E para já começar falando do nosso tema, eu destaco que o sono ele é vital para a sobrevivência dos seres humanos, mas a gente percebe que atualmente muitos indivíduos, muitas pessoas têm algumas alterações do sono. Eu queria começar te perguntando por que temos aí tantas alterações do sono. Então, Rafaela, atualmente muitas pessoas elas reclamam, de uma alteração do sono, às vezes com dificuldade de iniciar o sono, ou dar continuidade, ou até mesmo acordar mais cedo do que o esperado, Na realidade, quando o indivíduo tem um distúrbio do sono, geralmente, na maioria das vezes, esse distúrbio do sono é só a ponta do iceberg. Ou seja, o sono é uma consequência de algo que está errado no seu corpo, E várias alterações podem gerar distúrbios do sono. Então, por exemplo, hoje em dia, nós temos grande parte da população, pelo menos da população brasileira, que estão com questões associadas a alterações da saúde mental, E distúrbios de saúde mental como a depressão, distúrbios de ansiedade, nós temos vários distúrbios de ansiedade, isso tudo pode gerar alterações do sono. Então, muitas vezes, a pessoa está com um distúrbio de ansiedade, mas o que ela consegue observar é a alteração do sono. E aí ela pode falar, eu estou com insônia, mas que, na realidade, ela até é com ansiedade. E essa ansiedade é que está gerando a insônia. A gente tem outras alterações hormonais, são bem características do indivíduo desenvolver distúrbio do sono. Então, por exemplo, alterações da função da tireoide, gerando um aumento da produção de hormônios tiroidianos, um hipertiroidismo, seja a causa que for, pode gerar distúrbios de sono, porque os hormônios tiroidianos eles aumentam o estado de alerta do indivíduo. Então, geralmente, quem está um quadro de hipertiroidismo, independente da causa, ele vai ter distúrbio do sono, vai ter insônia. O uso de substâncias estimulantes, muitas vezes para ficar acordado por mais tempo, para estudar, por exemplo, isso tudo aumenta o estado de alerta, e se a pessoa ficar usando essas substâncias estimulantes por muito tempo, pode gerar alterações do sono. Outra questão hormonal importante, é a menopausa, mulheres que estão na menopausa, que têm a queda dos níveis de estrogênio e progesterona, com aumento de LH, isso também gera alterações do sono. Então, a insônia é uma alteração característica desse processo, que as mulheres passam na menopausa, e que muitas mulheres, quando fazem o tratamento, seja com reposição hormonal, na maioria das vezes, obviamente com orientação médica, elas melhoram o quadro da insônia. Então, é super importante tratar a causa de base. Você tem que tratar a base para poder melhorar do distúrbio do sono. Óbvio que algumas pessoas realmente têm distúrbios do sono
sem necessariamente ter alguma causa aparente. Mas a grande maioria das pessoas, o sono é apenas uma consequência, sabe? E um ponto importante que a gente tem que chamar a atenção é a questão da higiene do sono, né? A higiene do sono, ela é fundamental para que a gente tenha um bom sono, né? Qualquer um, né? Qualquer indivíduo. E a higiene do sono, o que é a higiene do sono? São atividades que você faz para melhorar a qualidade do seu sono. Não necessariamente a pessoa faz isso porque ela tem insônia, simplesmente ela tem que fazer isso para ter uma boa qualidade de sono e, consequentemente, isso vai impactar positivamente na sua qualidade de vida. Isso é fato. Dormir bem indica que você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, a higiene do sono é fundamental. O que a gente pode citar como higiene do sono? Por exemplo, a higiene do sono, ela começa ao despertar. Então, quando a gente acorda, o ideal é que a gente vá para um ambiente mais claro, que a gente veja a luminosidade do dia. A luz, ela é muito importante, né, para o nosso ciclo circadiano. Quando vai anoitecendo, é importante o indivíduo ir tomando, vamos dizer assim, tendo atitudes para que mostre para o seu corpo, olha, vamos diminuir a atividade, porque daqui a pouco está na hora de dormir, né? Então, diminuir os estímulos visuais, diminuir a atividade real do dia a dia, comer alimentos leves, né, no momento do jantar. Isso tudo vai impactar numa melhor qualidade de sono, né? Então, tomar aquele banho quente, principalmente nos dias que está mais frio, óbvio, né? Tomar um banho quente. Muitas pessoas se beneficiam de uma bebida mais morna, como um chá quente, um leite morno, né? Evitar telas. Isso é um grande problema, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que elas ficam mais de 1 hora no celular. Vou dormir. Desliga o celular e vai dormir. Provavelmente o seu sono não vai ser bom, né? O ideal é você evitar o estímulo luminoso e trocar isso, por exemplo, pela leitura de um livro, né? Pela escuta de uma música mais tranquila, algo que vai te trazendo tranquilidade, diminuindo a luminosidade, né? A luminosidade, ela é muito importante. A gente tem um hormônio, né, que é a melatonina, que é secretada pela glândula pineal, que ele é secretado conforme vai escurecendo. Então, estímulos luminosos diminuem a secreção de melatonina. E a melatonina é um hormônio, um dos hormônios, né, talvez o principal, que está associado à indução do sono, né, e também ao nosso ciclo circadiano. Então, chegou a noite, você tem que ir se preparando para esse processo de dormir. É igual criança. A criança, você vai acostumando ela a dormir, né, à noite. Então, a criança, o bebê, quando ele dorme de dia, a orientação é sempre, ele dorme de dia, claro, mas ele tem que entender que o melhor horário para ele dormir é à noite. Então, ele vai dormir de dia num ambiente mais claro, com os barulhos naturais da casa. À noite, não, vai dando 6, 7 horas da noite. A casa onde tem criança, ela tem que dar uma acalmada. Ela tem que ficar mais leve para a criança começar a entender que é a hora do sono. Aí sim, quarto escuro, com baixo ruído. E o sono, né, além dele revigorar a pessoa, né, para que a pessoa inicie o dia seguinte, ele tem várias funções vitais no nosso organismo. O exemplo mais clássico é a questão da secreção do hormônio de crescimento, né? Então, muitas pessoas falam assim, se não dormir cedo não vai crescer. Não necessariamente isso, mas a criança dormir cedo é importante porque a secreção do hormônio de crescimento ela vai ser dada de noite e de madrugada, principalmente, né, entre meia-noite e 4 horas da manhã. Então, é importante dormir cedo para que você tenha uma secreção adequada de hormônio de crescimento, né? Principalmente as crianças
e os adolescentes, né? E a produção de melatonina ela é mais intensa justamente na infância e na adolescência. Indivíduos idosos eles têm menor produção de melatonina. Talvez por isso indivíduos idosos tenham mais distúrbios do sono. É importante que você falou, porque justamente muito se fala da questão da rotina do sono para os bebês, justamente sempre focar nessa questão, então, de você trazer para um ambiente com menos luminosidade, se for necessário, adicionar um ruído branco, caso seja um local que você não consiga ali ter um baixo ruído, mas a gente não acaba não adotando isso quando adulto, e aí vem com uma questão de insônia, com uma dificuldade para dormir, porque também nesse contexto a gente pode ter vários tipos de insônia diferentes, então a gente pode ter um indivíduo que ele tem dificuldade para entrar no sono, tem dificuldade para manter, ou que desperta muito cedo, mas um ponto relevante que você destacou, que eu acho importante a gente falar aqui, é a questão de que o importante é você identificar o que está causando essa insônia, que geralmente está associado, então, a uma doença de base, a algum gatilho que acabou, então, ali desenvolvendo naquele indivíduo esse quadro da insônia. E nesse contexto, a gente tem diferentes tratamentos aí que a gente pode falar, tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, então, para insônia. O que tem aparecido muito atualmente na mídia e nas redes sociais, inclusive, sendo aí veiculado e feito certa propaganda por parte dos influenciadores, é o uso de um suplemento alimentar, que é a melatonina, que você já citou aqui. E eu queria que você falasse um pouco, então, sobre esse uso aí da melatonina como suplemento alimentar nesse contexto do tratamento da insônia. A melatonina, ela está presente em diversos alimentos, né? É uma quantidade muito pequenininha, tá? Em torno de picogramas a nanogramas por grama de alimento. Então, por exemplo, morango, banana, laranja, manga, carne de frango, de porco, carne de carneiro, leite de vaca, feijão, ovos, alguns peixes, possuem quantidades bem baixas de melatonina, né? E muitos fabricantes, né, desses suplementos alimentares, pelo menos os nacionais, né, os brasileiros, muitas vezes a grande maioria não indica efetivamente qual é a fonte, né, qual é a fonte que foi extraída, né, foi obtida, melhor dizendo, aquela melatonina. E essa melatonina, ela vem como suplemento alimentar, né? A legislação para os suplementos alimentares ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais frouxa do que para medicamentos, né? E o objetivo aí é você como se fosse repor, entre muitas aspas, tá? É como se você fosse repor o hormônio endógeno, né? Então você vai tomar aquela melatonina à noite para, teoricamente, você aumentar os níveis de melatonina, uma vez que ela iria, vamos dizer assim, mimetizar a melatonina endógena, tá? Só que não basta você tomar aquela melatonina, esse suplemento alimentar, e, por exemplo, não fazer a higiene do sono, porque são várias situações que vão estar associadas ao indivíduo entrar no sono e manter o sono. Então, a melatonina é um dos pontos. E com o passar da idade, a gente vai produzindo menos melatonina. Então, muitas pessoas utilizam esse tipo de suplemento e falam que para elas não deu certo, né? Pode ser por uma baixa efetividade mesmo daquele suplemento, às vezes a qualidade, né, daquele suplemento não seja bom e a quantidade de melatonina não seja suficiente, conforme se indica. Pode ser também porque a pessoa ela simplesmente acha que aquele suplemento, né, aquela cápsula vai ser uma cápsula mágica. Então, que ela vai ficar no celular 2 horas antes de dormir, vai comer uma feijoada de noite, vai beber pra caramba, não, vou tomar melatonina e vou dormir. Não vai funcionar assim. Então, toda uma... O suplemento, a melatonina, na forma de suplemento alimentar, ela pode auxiliar, sabe? Mas ela não vai resolver. E ainda mais se você não souber se tem alguma causa de base,
né? Se tem algum evento primário que está desencadeando essa insônia. Então, por exemplo, eu estou com muita insônia, mas eu estou com ansiedade e eu não consigo perceber que eu estou com ansiedade. Vou tomar melatonina. Mas provavelmente não vai fazer efeito, porque se você não tratar a ansiedade, se você não fizer um tratamento não farmacológico, né, por intermédio de terapias, as mais diversas possíveis, e ser avaliado por um psiquiatra para ver se há necessidade ou não de tratamento farmacológico, dificilmente a melatonina vai resolver o seu problema. Tá? Então, assim, a gente tem, vamos dizer assim, um gap aí de uma lacuna de informação sobre efetivamente a efetividade dessa melatonina como suplemento alimentar. Né? Então, assim, talvez a pessoa tentar primeiro identificar a causa, fazer a higiene do sono, seja até mais econômico do que fazer essa suplementação com melatonina. Nem todo mundo responde bem a esse tipo de suplementação. Isso é importante. É importante destacar isso, porque a gente vê justamente veiculando aí nas mídias e nas redes sociais, aquela pessoa que fala, eu estava com problema de insônia, obviamente não expõe, ou em geral não expõe ali se existe alguma doença associada, qual foi o gatilho para aquele quadro da insônia, acaba falando, agora eu estou tomando essa melatonina aqui da empresa X, né? Porque tem várias empresas aí com diferentes suplementos à base de melatonina, e de repente estou dormindo super bem, é só tomar minhas gotinhas, está dando tudo certo, e não é bem por aí. Então a gente vai ver, não, exatamente, nem sempre vai funcionar com todo mundo. Mas aí, falando especificamente dessa questão da produção da melatonina, a gente tem algum fármaco, medicamento disponível no mercado que possa aí atuar dentro desse contexto da produção da melatonina, atuando sobre esses receptores, que possa ajudar para esse quadro da insônia? Sim, né? A gente tem, no mercado brasileiro, por exemplo, a gente tem a Halmeteon. Halmeteon é uma substância bem parecida com a melatonina, não é ela, mas tem uma estrutura química semelhante, parecida, e por isso acaba atuando no mesmo local de ação da melatonina, né, que a gente chama de receptor. A gente fala que o Halmeteon é um agonista para os receptores de melatonina, que são 3. Tá? O Halmeteon, né, isso vai de acordo com a tradução, geralmente ele é utilizado para os indivíduos que têm dificuldade de iniciar o sono. Tá? Ele tem um tempo de ação relativamente curto comparado a outros medicamentos, mas ele tende a diminuir o tempo de latência, ou seja, fazer com que a pessoa durma mais rápido, não fique, vamos dizer assim, fritando na cama para tentar dormir, e tende a ter um aumento do tempo de sono também. Não é muita coisa, mas aumenta o tempo de sono também. Então, geralmente é administrado um comprimido em torno de 30 minutos antes de dormir. Tá? Tem uma segurança relativamente alta essa substância, ele tem poucas reações adversas. A gente pode destacar aqui dor de cabeça, náusea, vômito, mas a incidência disso é relativamente baixa, né? Para que o indivíduo entre no quadro de intoxicação, ele tem que tomar uma quantidade muito grande dessa substância, então a gente pode considerar que é uma substância bem segura. Tá? Agora, aqui no Brasil não se prescreve tanto assim, e nem todo mundo responde muito bem a essa substância. Então, assim, tem que tentar, tem que administrar para saber se a pessoa vai responder bem ou não. Mas é uma alternativa, tá? Mas a prescrição ainda, aqui no Brasil, ainda é relativamente baixa dessa substância. Mas pode ser um caminho, vamos dizer assim. Vale destacar que é um fármaco, então, que mimetiza a ação da melatonina, mas é um medicamento que é venda sob prescrição médica, diferente da realidade que a gente tem para a melatonina, que atualmente está registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária como suplemento alimentar. Então, que precisaria, então, do profissional prescritor de uma orientação adequada para o uso aí do Halmeteon para o tratamento do quadro da insônia.
Nesse contexto ainda aí do tratamento da insônia, a gente tem um medicamento que bombou recentemente, desde o ano passado, nas redes sociais, que também é muito utilizado para o tratamento do quadro da insônia, que é o Zolpidem. Inclusive, a gente tem vários memes aí que alguns indivíduos relatam que fizeram o uso do medicamento e que, em função de alucinações que seriam ali, então, efeitos adversos, né, relacionados ao uso do medicamento, que uso desse fármaco, e compraram uma passagem e não lembravam, ou mandaram uma mensagem para o ex e esqueceram. Enfim, acabam ali culpabilizando o Zolpidem por essas ações aí que aconteceram após o uso desse fármaco. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, do uso desse medicamento. Coitado do Zolpidem, né? Ele não tem culpa. O Zolpidem, desde que ele chegou no mercado, já estava descrito que alguns indivíduos poderiam manifestar alucinações após a sua utilização, né? Então, o indivíduo ele realmente pode ter alucinação, pode fazer coisas que ele não faria usualmente, né? E qual é a recomendação para que isso não aconteça ou para que se minimize essa reação adversa? O indivíduo tem que tomar o Zolpidem e imediatamente ir para a cama e deitar, apagar a luz, fechar os olhos e ficar ali concentrado para dormir, tá? O Zolpidem, por exemplo, a orientação é não utilizar, não assistir, melhor dizendo, televisão ou usar as mídias sociais, tá? Por quê? Porque justamente essa informação luminosa pode deflagrar processos de alucinação. Então, o indivíduo está vendo a novela, ele pode imaginar que aquele ator ou aquela atriz saiu ali da televisão e está conversando com ele, né? Então, muito provavelmente, óbvio que a gente não tem como afirmar, né? Mas muito provavelmente essas pessoas que tiveram esse tipo de comportamento, elas não seguiram essa orientação e provavelmente ficaram manipulando ali o celular ou assistindo televisão, alguma coisa nesse sentido, e aí acabaram tendo esse tipo de atitude. Zolpidem, ele é um bom medicamento, né? Ele é conhecido como composto Z. Ele deprime o sistema nervoso central. Ele tem um tempo de ação relativamente curto comparado aos benzodiazepínicos, mas muitas pessoas respondem muito bem ao Zolpidem, né? Ele tem um efeito que a gente chama de efeito hipnótico, que é justamente esse para induzir o sono e tentar prolongar esse tempo de sono, bem adequado, né? Óbvio que tem algumas pessoas que não respondem tão bem ao Zolpidem, mas a grande maioria tem uma boa resposta e consegue induzir ao sono. E por ele ter esse tempo de ação um pouco mais curto, quando comparado aos benzodiazepínicos, o efeito residual durante o dia ele é bem menos pronunciado que os benzodiazepínicos, né? Então, geralmente não há diminuição de reflexos durante o dia. Então, a pessoa acorda e vai, né? E segue o caminho. Então, é um medicamento bem interessante, né? Que a gente chama de hipnótico, bem interessante. Mas é isso, tem que ser utilizado da forma adequada, sabe? Eu já escutei um relato de uma pessoa falando que tomou o Zolpidem e começou a ter alucinação como se fossem umas bolas rosas e coloridas pulando assim na vista da pessoa, e a pessoa ficou assustada e começou a chamar, né, os familiares, porque não estava entendendo, óbvio, né? E obviamente essa pessoa ela não deve tomar o Zolpidem. Manifestou uma reação dessa, é melhor não tomar, e se houver realmente necessidade de um hipnótico, ir para uma outra substância. Mas essa é uma reação adversa, apesar, né, de estar sendo muito falado na mídia, já foi até reportagem da TV aberta, né, e tal. Sempre chegou no mercado, já se sabia, isso já era descrito. Então, a orientação é essa. Tomou, ambiente sem luz,
vai tentar deitar e vai dormir. Talvez no primeiro dia não durma tão rápido, mas com o passar dos dias, tomando medicamento, vai começar a ter uma entrada no sono bem mais rápido do que o uso. Ou seja, o Zolpidem pode ser uma boa alternativa para a indução do sono, desde que ele seja utilizado com a indicação correta e seguindo as orientações do profissional prescritor de forma adequada. Então, seguindo tudo isso que você falou, pode funcionar. Nem todo mundo vai responder. Falando então desse grupo dos compostos E, do Zolpidem, nesse caso a gente tem alguma possibilidade de dependência ou de tolerância associada a essa classe? Sim, também. Esses compostos E, como os Zolpidem, eles podem causar dependência e também podem causar tolerância. Tá? A maioria, a gente pode falar que assim, a grande maioria dos medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central, eles causam dependência e tolerância. Então, assim, o indivíduo que faz o uso do Zolpidem por muito tempo, entende-se 3 a 4 meses, ele não pode mais simplesmente parar de tomar. Ah, não quero mais, né? Não vou mais porque meu vizinho falou que não pode tomar, porque dá alucinação, e você nunca teve alucinação. Então, você não pode parar de tomar, você tem que fazer o que a gente chama de desmame, né? Que é a retirada lenta e gradativa do medicamento para que não tenha uma crise de abstinência, que no caso do Zolpidem poderia ser uma insônia de repote, ou seja, a pessoa ficar num quadro de estado de alerta muito alto, né, com muita dificuldade de dormir e bastante agitação. Então, isso não é adequado. Então, a retirada tem que ser lenta e gradativa. Outra coisa importante, né, é que o Zolpidem, ele também é vendido, ele deve ser vendido apenas com prescrição médica, né? Ele está na portaria 344, então é restrito aí a prescrição médica. E uma coisa que eu acho que é interessante também a gente falar, que se o paciente, né, na hora da consulta, o médico ter passado muitas informações e ele tiver dificuldade de tomar ou não saber tomar o medicamento, né, esses detalhes, conforme a gente falou aqui, na hora que ele for adquirir o seu medicamento, né, seja no sistema público ou privado, ele pode também questionar e solicitar que o farmacêutico oriente quanto à utilização, né? Então, em relação ao Zolpidem ou qualquer compostos E, como zaleclona também, a orientação vai ser sempre essa, né? Ingerir antes de dormir sem estímulos luminosos, a pessoa ficar ali quietinha após a ingestão do medicamento. Sempre pode contar com a orientação do profissional farmacêutico. Esse ponto que você destacou também é relevante, falar justamente que o Zolpidem, assim como uma outra classe que o Zolpidem, vem então numa classe que a gente pode dizer que é mais recente, mas a gente tem a classe dos benzodiazepínicos que já vem sendo utilizados há muito tempo e continuam sendo empregados em algumas situações específicas, e os benzodiazepínicos, assim como o Zolpidem e os outros representantes do composto, eles estão dentro lá do contexto da portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, que trata justamente da substância sujeita a compra especial. Então vai precisar ali, no caso do Zolpidem, de uma receita de compra especial, no caso do benzodiazepínico, de uma modificação de receita para que você consiga, então, adquirir esse medicamento, seja no sistema público como no sistema particular, como você bem disse. Então, existe esse controle, muito em função, talvez, dessa questão da dependência também e da tolerância dos efeitos adversos relacionados ao uso desses medicamentos. E aí, já falando, então, um pouco dos benzodiazepínicos, como eu falei, já foram muito utilizados, ainda são muito empregados em algumas situações, como que eles podem ser utilizados, então, aí para o tratamento desses quadros de insônia? Então, os benzodiazepínicos são medicamentos amplamente prescritos e utilizados, né? Eles são um dos medicamentos mais prescritos a nível mundial, tá? Se não é o mais, ele está ali entre o top, né? Os 3 mais prescritos, tanto a nível Brasil quanto a nível mundial. Eles têm várias utilizações, tá? Tanto a nível ambulatorial, né, de uso doméstico, quanto a nível hospitalar. Eles basicamente, né, se a gente for simplificar bem, eles têm efeito ansiolítico, eles controlam a ansiedade e têm efeito hipnótico para induzir o sono. Mas eles também são utilizados com outras finalidades, como, por exemplo, como pré-anestésico,
né, vai fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento de grande porte ou um procedimento pequeno, muitas vezes se prescreve um benzodiazepínico logo no início para dar uma sossegada, diminuir a ansiedade, controlar a pressão arterial, os batimentos cardíacos, e a pessoa ficar um pouco mais tranquila, tá? Os benzodiazepínicos, eu tenho benzodiazepínicos que têm um tempo de minha vida curto, tempo de minha vida intermediário e tempo de minha vida prolongado. E aí o prescritor ele vai escolher de acordo com o objetivo de tratamento que ele está, né, auxiliando ali naquele processo. Mas é importante entender que os de tempo de minha vida mais prolongado, que pode gerar em torno de 24 horas, quando utilizado, por exemplo, como hipnótico, né, o indivíduo vai dormir, ok. Quando ele acorda, óbvio, ele vai acordar, ele não vai ficar dormindo 24 horas. Quando ele acorda, ele pode ter um efeito residual do medicamento, que é depressão do sistema nervoso central. E isso implica, vamos dizer assim, na diminuição dos reflexos. Então, pacientes que fazem uso de benzodiazepínico, pelo menos os de ação, os de tempo de minha vida maior, ou até o intermediário, é aconselhável que eles não dirijam, que eles não operem máquinas que possam gerar algum acidente que exija uma concentração maior. Por quê? Porque os reflexos estão diminuídos. E isso é muito importante para os indivíduos idosos. Como a gente falou, né? Os indivíduos idosos eles têm maior probabilidade de ter distúrbio do sono. Para o indivíduo idoso, não é indicado o uso de um benzodiazepínico de tempo de minha vida prolongado. Por quê? Porque o indivíduo idoso ele já tem naturalmente uma diminuição dos reflexos, faz parte do processo de envelhecimento. E aí, se ele ainda tomar um depressor do sistema nervoso central, que diminui mais ainda os reflexos dele, ele fica mais suscetível principalmente a quedas. Isso, tanto em âmbito hospitalar, ele internado, quanto ambulatorial. E o indivíduo idoso tendo uma queda, isso pode gerar problemas sérios no paciente, com principalmente fraturas, que muitas vezes são fraturas que tem que fazer cirurgia. Então, isso gera consequências graves nesses pacientes idosos. Então, o indivíduo idoso, ele pode tomar um benzodiazepínico, tem que pesar muito o risco-benefício, né? E se realmente houver necessidade, de tempo de meia vida mais curto, para não ter esse efeito residual. E esse efeito residual, ele também está associado à produção de metabólitos ativos. Então, um indivíduo idoso, o ideal é que eu escolha um benzodiazepínico que tenha poucos ou nenhum metabólito ativo. Para quê? Para que eu diminua esse efeito residual e diminua a possibilidade, por exemplo, de quedas em função da diminuição dos reflexos, né? Outro ponto importante dos benzodiazepínicos é que os benzodiazepínicos eles podem trazer um tipo de amnésia. O paciente que faz uso de benzodiazepínico, por exemplo, para dormir, ele pode ter um comportamento no sentido de ele não lembrar do que ele fez exatamente após a tomada do medicamento. São medicamentos muito lipossolúveis, até porque atua no sistema nervoso central, tem que ultrapassar a barreira hematocefálica, então eles têm uma fácil absorção por via oral. E aí o que acontece? A pessoa está acordada, vamos dizer assim, né? Ela está interagindo com outras pessoas, porém ela não lembra, depois que ela dormir, ela não vai lembrar do que aconteceu, tá? É o que a gente chama de amnésia anterógrada. Isso, se a gente for pensar no indivíduo que está tomando benzodiazepínico para dormir, isso pode ser um problema? Pode, porque ele pode tomar o medicamento, aí você liga, fulano, vamos almoçar amanhã, meio-dia, em tal lugar. Ele fala, beleza, vamos almoçar. Você vai almoçar e ele não vai aparecer, porque ele simplesmente não vai lembrar que ele marcou isso com você. Mas essa amnésia anterógrada ela pode ser útil em algumas situações onde o médico ele quer que o paciente
continue interagindo com ele, porém não se lembre daquele procedimento que ele está passando. Né? Então, por exemplo, uma endoscopia, que eu acho que é o exemplo mais clássico, né? Na endoscopia, o paciente tem que estar acordado, né, para a introdução daquela cânula e tal, até chegar no estômago. Então, o médico sempre vai falar, finge que está engolindo alguma coisa, isso para facilitar o procedimento. A maioria dos preparos tem um benzodiazepínico associado. O indivíduo vai estar acordado, vai fazer o procedimento e depois ele não vai lembrar. Então, isso é um ponto, vamos dizer assim, pode ser utilizado. Essa reação adversa, ela pode ser utilizada de forma positiva, né? Vamos dizer assim. Né? Então, são substâncias que causam dependência e causam tolerância. Não deveriam ser utilizadas de forma crônica, porém, infelizmente, elas são muito utilizadas de forma crônica, por idosos, e muitas pessoas se apegam, né? Elas têm um amor, vamos dizer assim, né? Por aquele medicamento, e ela fala, não, eu não consigo dormir de jeito nenhum, só com o uso do medicamento. E aí, essa tolerância vai fazendo com que o indivíduo aumente, né, a dose cada vez mais, e isso pode ser um problema, principalmente na hora da retirada. Então, é importante, né, que os profissionais de saúde como um todo, né, médicos e farmacêuticos, e outros profissionais que identifiquem, né, uma dependência ao benzodiazepínico, que comecem a ter atitudes para o processo de desprescrição dos benzodiazepínicos, que aqui no Brasil pouco se fala desse processo de desprescrição, não apenas de benzodiazepínicos, outras substâncias pode haver necessidade, né? Isso é uma prática utilizada com idosos, né? Os geriatras utilizam isso bastante, mas outras especialidades não tanto, e talvez seja um assunto que a gente tenha que começar a reforçar, né? E o farmacêutico ele pode identificar isso, né? E auxiliar numa conversa com o prescritor para se tentar fazer uma programação de desprescrição de benzodiazepínicos para algumas situações que o indivíduo já adquiriu tolerância e não adianta ficar insistindo naquilo. Infelizmente, eu escutei mais de um relato. A gente tem um benzodiazepínico aí bem conhecido, que ele está disponível em uma forma farmacêutica líquida, que às vezes ele é muito utilizado como SOS ou mesmo para indução do sono, e relatos de indivíduos falando, mas eu tomava tantas gotas, fui aumentando, e agora já tomo 2, 3 vezes o número de gotas inicial, e para mim é como se fosse água, não faz diferença, eu não consigo me acalmar, e já fazendo menção ao uso como um ansiolítico, então para tratar algum transtorno que esteja relacionado ao aspecto da ansiedade, ou mesmo para indução do sono, não consigo mais pegar no sono utilizando esse benzodiazepínico, e isso acaba sendo uma questão muito em função da questão da tolerância, e também destacar o problema da dependência, e que esse desmame ele também deve ser feito de forma gradual, como você falou. E outro ponto que eu acho importante destacar é que, como você citou, esse efeito da amnésia anterógrada é um efeito benéfico em algumas situações, como nesse tipo de procedimento, de colonoscopia e endoscopia, mas também é um efeito que é utilizado por alguns indivíduos para que ele possa fazer parte de alguns coquetéis de golpes que são utilizados para ele. A gente sabe também, temos aí um outro representante, são casos de benzodiazepínicos, que pode ser utilizado em alguns golpes, inclusive Boa Noite Cinderela, quando a pessoa coloca lá na bebida do indivíduo, numa boate, por exemplo, a pessoa deu ali alguma bobeira, distraiu, não ficou tomando conta do copo, né? Porque a gente sempre, né, fica de olho no seu copo, né? Quando ele estiver ali em cima do bar, do boate, tá? E pode acontecer de alguém colocar ali alguma substância. E é muito preocupante, eu acho, na nossa realidade atual, porque você consegue fazer a pessoa, então, estar responsiva, estar participando, estar fornecendo informações, por exemplo, desbloqueando o celular e dando acesso à conta, várias informações pessoais que a gente tem tudo hoje no celular, cartão de crédito, enfim, sem que ela, no dia seguinte, se lembre de nada que aconteceu. Então, também sempre tem ali os espertos tentando fazer uso de um medicamento, que é um fármaco, né? Enfim, fármacos, né, da classe, que são utilizados como medicamentos, que são importantes,
mas também utilizando isso aí para o lado negativo e também para dar golpes, então é importante a gente também destacar isso. Isso é fato, né? Isso é fato que são os benzodiazepínicos, por exemplo, que estão associados aí com esse golpe do Boa Noite Cinderela e a pessoa não lembra. E muitas vezes a pessoa vai ser encontrada dormindo, um sono profundo, né? E vai acordar. Vai acordar meio letárgico e tal, mas vai acordar. E aí chama atenção outro ponto importante, que os benzodiazepínicos, apesar de atuarem no sistema nervoso central, deprimindo o sistema nervoso central, atuando no GABA e tal, no receptor de GABA, eles são considerados substâncias seguras, né? Eles têm o que a gente chama de janela terapêutica muito ampla. Então, isso é importante, porque quando são medicamentos utilizados para o distúrbio de ansiedade e insônia, muitas vezes as pessoas acham que a utilização do excesso desse medicamento pode facilitar, né, situações que não são muito adequadas. E aí, para o indivíduo entrar num quadro de intoxicação severa com benzodiazepínico, ele tem que fazer a ingesta de uma grande quantidade, são muitos comprimidos, tá? Salvo se ele tiver problemas respiratórios, porque a principal reação adversa associada, né, a um quadro de intoxicação que pode gerar um período de vida, né, com o uso excessivo de benzodiazepínicos, é a depressão respiratória, seguida da pressão cardiovascular, mas principalmente a depressão respiratória a nível de atuação a nível do sistema nervoso central, né, com depressão da ponte e do bulbo. E aí, para que se chegue a essa depressão respiratória, é preciso de uma quantidade muito grande, vários comprimidos de benzodiazepínico, salvo se o paciente tiver um problema respiratório, como ele tiver uma crise de asma ou tiver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Porque aí o sistema respiratório dele já está mais debilitado. Então, qualquer depressão a nível central, isso vai propiciar uma parada respiratória de uma forma mais intensa. Agora, quando a gente fala do Boa Noite Cinderela, como você destacou, na maioria das vezes, eles colocam o benzodiazepínico numa bebida alcoólica, que o álcool também é um depressor do sistema nervoso central. E aí, o que acontece? São dois depressores do sistema nervoso central. E aí você tem uma potencialização de efeito. Então, quando o indivíduo faz uso de benzodiazepínico, corriqueiramente, né, para o tratamento de distúrbio de ansiedade ou para insônia, que seja, ele não deve fazer uso do álcool. É contraindicado, porque eu vou ter um sinergismo, uma potencialização de efeito. São dois depressores do sistema nervoso central que vão deprimir o nosso sistema nervoso central, que pode, dependendo da dose, da quantidade, gerar uma depressão respiratória. Então, realmente é contraindicado o uso de bebida alcoólica com benzodiazepínico, para aquelas pessoas que fazem uso de benzodiazepínico de uma forma crônica. Bom, Sabrina, acho que a gente já falou aqui extensamente, né, dos principais classes, os principais medicamentos que são utilizados, mas ainda assim existem outras alternativas que podem ser utilizadas, então, para tratamento dos distúrbios do sono? Então, existem, né? Tem algumas pessoas que acabam não respondendo o Zolpidem, o Rameteon, ou até mesmo a benzodiazepínico, né? Uma população, uma parcela bem pequena dos indivíduos que tem resposta oposta ao benzodiazepínico, ou seja, toma benzodiazepínico e aumenta o estado de alerta, fica excitado, fica agitado. É um número muito baixo, mas acontece, tá? E aí a gente tem outras alternativas, né? Existem vários medicamentos que a reação adversa é a indução do sono, né? Então, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, a maioria dos antidepressivos tricíclicos, eles vão antagonizar receptor de histamina, né? A nível do sistema nervoso central.
E quando a gente toma um anti-histamínico de primeira geração, todo mundo reclama o quê? O sono. Ou algumas pessoas até se beneficiam disso, né? Anti-histamínicos de primeira geração, como desclorfenizamina, eles induzem o sono e podem ser utilizados, né, para esses distúrbios do sono. Então, antidepressivos tricíclicos, anti-histamínicos, pode ser uma alternativa. Eles vão induzir o sono com a mesma qualidade do que os outros medicamentos que a gente falou, de benzodiazepínico, essas substâncias C? Não. Mas eles dão uma sedada no paciente e algumas pessoas se beneficiam disso. Além dos antidepressivos tricíclicos, dos antihistamínicos de primeira geração, a gente tem alguns outros antidepressivos que têm um potencial sedativo bem interessante, como é o caso da mirtazapina e da trazodona, que atuam já em outros receptores, né, estão mais relacionados à serotonina, que trazem uma sedação interessante. Óbvio que a gente não pode esquecer que utilizando essas substâncias como sedativas, né, para induzir o sono, eu vou trazer todas as reações adversas que são inerentes a elas, que pode acontecer no indivíduo. Então, isso é importante também ter em mente. Alguns antipsicóticos também têm um anel tricíclico e também antagonizam o receptor de histamina, que podem ser até uma possibilidade, né, de serem associados para induzir o sono, principalmente aí já em âmbito hospitalar. E hoje em dia a gente tem alguns estudos, né, com a cannabis medicinal, né, para o controle do sono, né? Então, o estímulo de receptores canabinoides, ele diminui o estado de alerta, né? E algumas pessoas melhoram o quadro de sono. Porém, esses estudos com a cannabis medicinal, os estudos clínicos com a cannabis medicinal, eles ainda não estão tão robustos assim, né? Então, a gente não sabe, a gente não tem certeza absoluta que a maioria dos indivíduos vão responder bem à cannabis medicinal, né? Como é o caso dos benzodiazepínicos para o tratamento da insônia. Na cannabis medicinal, a gente tem bastante coisa, principalmente em relação ao tratamento de dor crônica. Isso já está bem avançado. Mas em relação à questão da insônia, ainda paira uma dúvida, né? Mas, dependendo do indivíduo, pode vir a ser uma possível alternativa no futuro, né? Em relação à cannabis, não só dor crônica, mas a epilepsia também. Então, assim, a gente tem essas outras alternativas, né? Alguns antidepressivos, antihistamínicos, que podem vir a ser uma possibilidade. Mas eles são sempre segunda, terceira, quarta linha. Geralmente, começa mesmo com as substâncias Z, Zolpidem, Zaleplon ou benzodiazepínicos. Eu acho que a gente conseguiu explorar bem, então, no nosso episódio de hoje, as substâncias que são empregadas nos diferentes distúrbios do sono, e aí falando especificamente da questão da indução do sono. Já gostaria de agradecer você de antemão pela participação no nosso episódio de hoje, pela disponibilidade novamente, e também queria saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Eu acho que o mais importante, né, primeiro, que esses medicamentos eles devem ser utilizados com recomendação médica, né? Jamais porque o vizinho tomou, o amigo tomou, eu vou tomar também, tá? Isso não funciona. Os benzodiazepínicos, por exemplo, uma pessoa que tem apneia do sono, que vai trazer um distúrbio do sono, o benzodiazepínico pode até piorar o quadro por conta da possibilidade de depressão respiratória, né? Então, sempre com prescrição médica e sempre, ao questionar, né, ao ir ao médico, tentar ver qual é a causa de base, né? O que está me trazendo essa insônia? E nunca esquecer da higiene do sono. A higiene do sono, ela deve ser feita mesmo que eu não tenha insônia,
né? Eu não tenho distúrbio do sono, mas eu faço a higiene do sono para justamente não ter. Porque ter insônia é algo muito complicado, que traz transtornos, né, para o dia a dia, e interfere diretamente na qualidade, diminuindo a qualidade de vida do paciente. Mas é isso, queria agradecer, né, o convite e fico disponível aí quando vocês desejarem para a gente discutir um novo tema. Espero que todos tenham aproveitado, né, essas informações que a gente passou aqui nesse episódio. Com certeza teremos outros episódios aí, muitos temas ainda para explorar. Queria agradecer novamente sua participação e também agradecer o pessoal que está escutando a gente. Não esqueçam também que a gente em breve terá outro episódio também para vocês, se gostarem aí do conteúdo do nosso podcast, também divulgarem nas redes sociais. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Este foi mais um episódio do Medicamento, o podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade